Estou lendo um estudo acerca do livro de Provérbios. Aqui eu estou no capítulo 30, o versículo é o 4 e o 5. Numa linguagem que lembra Jó, capítulos 38 e 39, esse texto é o que chega mais próximo em Provérbios de mostrar a transcendência de Deus, mas ainda como o Criador de todas as coisas e não como um moralmente supremo. Veja outro exemplo disso na literatura sapiencial, em Eclesiastes 5:2. Versículos 5 e 6. A palavra de Deus salta o desfiladeiro da ignorância de homens e fornece um refúgio aprovado, comprovadamente pura, uma palavra do âmbito do ferreiro, ao contrário da mistura que a palavra de Deus é totalmente pura, Salmos 12:6. Deus é Eloá, aqui, né? É uma palavra usada amplamente em Jó. As frases semelhantes em 2 Samuel 22:31 e Salmos 18:31 substituem Deus por Senhor Javé. Nada acrescenta. É mais geral do que o Apocalipse 22:18. E embora ainda propondo a questão de como reconhecemos as palavras genuínas, isso deveria nos advertir a termos cautela com aqueles que alardeiam escritos adicionais como sendo iguais em autoridade às Sagradas Escrituras. Versículo 7 e 9. A moralidade da segurança em primeiro lugar. A percepção aguçada da fragilidade humana pode conduzir a um desejo escapista de paz e de vida tranquila. Até o Antigo Testamento é mais rijo em alguns lugares. Salmos 72:10 e Salmos 23:4. Preparando para enfrentar extremos, enquanto Paulo exultava neles. Filipenses 4:11-13. Mas Jesus ainda assim ensinava os seus discípulos a orarem, não se deixem cair em tentação. E a linha entre ousadia confiante e confiança exagerada e real. Versículo 10. Até mesmo um servo, escravo no hebraico ebed, tem dignidade e é um estudo muito esclarecedor. Perguntou essa palavra no Antigo Testamento, palavra no Antigo Testamento. Êxodos 20:10, Deuteronômio 23:15. Um escravo não era um objeto de consumo à vista do Senhor. A maldição formal era frequente no mundo. A maldição formal era frequentemente no mundo antigo. Em geral, o Antigo Testamento não lhe dá muita importância. Comentário de 26:2. Mas quando a maldição é um grito para o Senhor, então tem grande impacto. Deuteronômio 15:9 e Tiago 5:4. Versículo 11 e a 14. Temos aqui 4 denúncias ligadas pela introdução. Existem os que, literalmente, uma geração, nenhuma sentença é pronunciada. A arrogância quádrupla é simplesmente exposta à ignomínia. 15 e 16, versículos 15 e 16. Um comentário severo, até amargo, acerca da insaciabilidade é introduzido com a sanguessuga e com o grito contínuo de DD. O texto é enigmático. A sanguessuga, 2 filhas, DD 3, 4, uma introdução poética, como em Amós 1:3. Seguem o sempre aberto Sheol, o túmulo,
comentário de 27:20, o ventre estéril fechado, como em Gênesis 20:18, um símbolo triste no Antigo Testamento da feminilidade não realizada, a terra ressecada e o fogo devorador. Atrás de tudo isso pode ser reconhecido o espírito humano insatisfeito, João 4:13, ou a avareza que por si mesma torna sua satisfação impossível. Compare aqui a dukkha budista, o desejo interminável e desesperado, raiz de todo o sofrimento. Versículo 17, uma ampliação de 20:20, possivelmente uma cena imaginária no vale deserto, em que o filho rebelde Versículo 17, uma ampliação de 20:20, possivelmente a cena imaginária do vale deserto, em que o filho rebelde encontrou a morte, Deuteronômio 21:18-21. Versículo 18 e 19, mais uma advertência quádrupla. Dessa vez as partes são ligadas por uma admiração profunda diante dos eventos do dia a dia. Os antigos muitas vezes eram melhores observadores do que nós, tinham menos pressa, eram mais abstraídos e aqui mais questionadores, e questionavam em um nível mais profundo. O autor não está pedindo explicações em termos aerodinâmicos do âmbito dos homônios ou da flutuação dos objetos. Ele calmamente reflete acerca dos mistérios e da conveniência do mundo à sua volta. Caminho hebraico derek é ambíguo o suficiente para provocar a reflexão, e o homem com uma moça é suficientemente diferente dos outros três para tornar o favor comum enganoso. Um movimento que não deixa rastros, graças a sossego, maestria, coisas em que você não acreditaria se não tivesse visto. Versículo 20. Em contraste com o belo e fascinante caminho do homem com uma moça, o caminho da adúltera é privado de consciência. Graça ou significado come. Graça ou significado come. Talvez seja uma referência ao seu adultério ou uma refeição com o seu cliente. De todo modo, não fiz nada de errado, mostra uma racionalização que é de fato tenebrosa. Mateus 6:23. Versículo 21 e 23, temos aqui 4 coisas só ligadas pela noção de qualquer senso desesperador, coisas que simplesmente não podem ser assim porque as pessoas estão em situações para as quais não têm a aptidão. O escravo nunca vai ter a natureza ou a experiência para governar. Félix 14:24-27. É descrito por Tácito como exercendo o poder de um rei com a disposição de um escravo. Versículo 19, capítulo 19, versículo 10. O insensato Nabal, o boca grande e grosseiro, tipificado por Nabal em 1 Samuel 25, não está à altura de um estômago cheio. A mulher desprezada vai perceber como é difícil esquecer a amargura e as maquinações, e Sara, como senhora, percebeu como podia ser rude o comportamento de sua escrava quando esta triunfou. Gênesis 16:1-4. Versículos 24 e 28. Organize-se. Temos aqui 4 exemplos que destacam a lição
A lição de que tamanho e força não são tudo. A sabedoria prática inclui previsão, encontrar segurança, Mateus 7:24, disciplina, versículo 27, persistência, versículo 28. Cada criatura mostra uma restrição, pouca força, sem nenhum poder. Não tem rei que se pode espalhar com as mãos. No entanto, uma realização foi atribuída à sua capacidade. Versículos 29 a 31. 4 coisas se movem com passo garboso. Não existe aqui significado moral evidente. Talvez um lembrete estranho de que outros, além do rei, podem ter um porte distinto. Um texto para furriers, com passo de ganso e outras pessoas compostas. Versículo 32 e 33, as coisas que são o que são. A tolice e as maquinações não podem vencer, portanto, jope a boca com a mão. Uma expressão de arrependimento e humildade. Jó 40.4, bater, torcer, suscitar. A BJ mostra corretamente a monarquia do hebraico ao traduzir por apenas 3 vezes. São temas que têm o tom de inevitabilidade. Os salmos vão bater, torcer, suscitar. A BJ mostra corretamente a monarquia do hebraico ao traduzir por apertas 3 vezes. São termos que têm o tom de inevitabilidade. Os sábios vão levar em consideração o fim certo das coisas e não provocar a contenda. No hebraico, nariz e raiva são semelhantes, de modo que o jogo de palavras torna o ditado ainda mais memorável. 8º, as palavras de Lemuel 31.1, ditados do rei Lemuel. Um oráculo isolado, vê comentário de 30.1, acerca de oráculo. Nada mais se sabe desse rei ou da sua mãe. Conselhos para príncipes correrem nos escritos. Nada mais se sabe desse rei ou de sua mãe. Conselhos dos principais ocorrem em muitos escritos egípcios e mesopotâmicos. Os sentimentos aqui ecoam o que já foi dito em Provérbios. O apelo é tanto da mãe quanto de quem dedica ao filho votos. Esse filho do amor e do propósito não deve pensar em tolice sexual ou embriaguez, mas desejar a justiça. Versículo 5, para não suceder que bebam e se esqueçam. A depressão por embriaguez é um elemento recorrente na história. Isaías 5, 22 e 23. Os versículos 6 e 7 provavelmente são um comentário sarcástico acerca da tolice de reis, em vez de conselhos sérios aos que estão prestes a morrer para que esqueçam seus sofrimentos. Versículo 8. Desamparados, do hebraico, filhos da NVI. Versículo 8. Desamparados, do hebraico, filhos da destruição, órgãos que tampouco seria alguém
para defender os seus direitos, como em 29:7. 9. A Boa Esposa, 31:10-31. O famoso elogio A Boa Esposa é um acróstico de 22 ditados, cada verso recomeçando com uma letra do alfabeto hebraico em ordem. Os ocidentais modernos talvez percebem neste cântico de elogio a falta da ênfase em relacionamentos e em romantismo. O poema, porém, não é semelhante a um elogio à mulher ideal, antes um conselho aos maridos em potencial do tipo de mulher que cozinha, lava e passa. O amor no casamento não é observado muitas vezes nos registros do Antigo Testamento, Gênesis 24:67. Ocasionalmente se observa um amor denominado erroneamente, mas Provérbios de fato mostra alegria e paixão. 5:15-19. E respeito pela mãe e esposa como uma mulher de valor. Versículo 12:4. E comentário com frequência destacando como é privilegiado os homens, não privilegiado, o homem que tem uma parceira tão especial. 18:22 e 19:14-31:12. O acróstico é claramente acerca de uma mulher de posição e capacidade comprovadas. Ela tem uma casa grande, amplos Leio de novo. O acróstico é claramente acerca de uma mulher de posição e capacidades comprovadas. Ela tem uma casa grande, ambos recursos, terras e vinhas, conhecimento e charme. Ela é diligente, sábia e atenciosa. Versículo 11. Seu marido tem plena confiança nela. A mesma forma é usada para confiança no Senhor. 16:20. Nunca lhe falta coisa alguma, não é uma tradução óbvia. A tentativa da Neb não lhe faltam crianças, e ainda menos óbvia falta, como em Salmos 23:1. Pode indicar necessidade. A Ara traz aqui: não haverá falta de ganho, despojo, que pode incluir moças capturadas, Juízes 5:30, de modo que isso pode significar possivelmente que não quer concubinas, mas provavelmente, como em 16:19, é uma expressão de simples contentamento. É uma expressão de simples contentamento. Marido hebraico Baal. Vê comentário de 18:9. Versículo 12. Ela só lhe faz o bem. É prosaico e soa como se ela estivesse fazendo um bom negócio. Mas o hebraico gamal pode ser uma palavra mais abrangente. Trata generosamente. Salmos 13:6. Comunica um pouco mais da alegre boa vontade com a qual o bem é feito. Versículo 3:19. Um retrato fascinante do papel da mulher na casa
no mundo antigo, ativa o planejamento nos negócios, no preparo dos tecidos, na provisão. Versículo 10, ela obedece às exortações anteriores de cuidar dos pobres. 14, 21, etc. Versículo 21, agasalhos, nota de rodapé da NVI. Roupas vermelhas, ara, lã escarlate, ACF, escarlata. Geralmente um sinal de prosperidade, segundo Samuel 1:24, mais do que de estar agasalhado. O substantivo está no plural, a Septuaginta e a Vulgata, usando vogais diferentes, trazem dobrada, de modo que a ARC traz roupa dobrada e a NEB duas capas. Versículo 25, força e integridade, e mostram a nós como muito apropriadas para essa mulher. Talvez não se contentemos com sorrir diante do futuro. A risada Sahak é muitas vezes irônica, mas pode se referir à risada genuína e louvável. A ACF traz e se alegrará com o dia futuro. A expressão na NVI talvez seja uma expressão de confiança. Versículo 28, ela recebe o respeito se o ela recebe respeito e louvor que merece, indicando que o preparo que realizou na sua casa evitou as tragédias de 10:1, 15:20, 29:15, etc. Versículo 30, o Cântico de Salomão mostra que a beleza e a formosura podem ser apreciadas. O ponto aqui é que elas podem ser enganosas e passageiras em comparação com o temor do Senhor. Leitores modernos que poderiam pensar que isso é um ponto de vista pouco romântico têm a liberdade de considerar a beleza e o charme qualidades desejáveis, desde que também mantenham as outras 20 qualidades citadas aqui na sua lista. Assim, Provérbios termina onde começou, com a supremacia do temor do Senhor. E aqui terminou então o livro de Provérbios.